dia dessa semana que eu consegui fazer a minha rotina com calma de café da manhã foi na segunda. Rindo de nervoso, mas é a realidade. Nos outros dias, tudo eu tava ou estudando pra prova, revisando conteúdo, ou então estudando, ensaiando, né, dando uma última revisada para uma apresentação de seminário que eu precisava fazer. Então, não é sempre que a rotina sai conforme o planejado. E tudo bem, pelo menos num dia eu consegui ler o meu livro e tomar meu café com calma. Oi, minha gente, aparecendo por aqui com um caos que tô estudando porque amanhã eu tenho prova, tô com roupa porque eu tava caminhando, priorizei, né, prioridades, fui caminhar depois que eu cheguei do trabalho e eu tô meio ruinzinha de gripe, achei que eu ia melhorar, mas só, sabe, me derrubou um pouquinho mais porque hoje tava muito abafado o tempo, assim, e eu tô toda congestionada, então acabei me cansando muito mais, sabe? Não rendi tanto quanto eu queria, mas tudo bem. Sentei aqui, agora é 9h15, eu sentei acho que era umas 8h15, por aí, já faz uma hora que eu tô aqui. Amanhã eu tenho prova de ecologia e assim, eu adiei ao máximo. Hoje de tarde fiquei adiantando outros trabalhos e outras coisas que eu tinha pra fazer e nem peguei isso aqui pra estudar. E eu me esqueci que envolvia cálculos essa prova. E aí, então, eu tô um tanto quanto desesperada, anotando as fórmulas num post-it pra tentar decorar. Essa aí é a minha irmã de férias, assistindo série. Como eu queria essa vida. Vai chegar a minha hora, eu tenho fé, vai chegar. Mas, enfim, anotei aqui todas as fórmulas que eu tô passando agora nos slides e revendo realmente, assim, porque é um conteúdo que ele não é difícil, sabe? Precisa entender ele aplicado e não o conceito em si, sabe? Então, eu tô agora aqui, acho que no penúltimo slide, se não me engano, deixa eu conferir. No penúltimo slide, que ele é sobre controle populacional. Então, fala um pouquinho sobre densidade de populações e essas coisas assim. É um conteúdo bem legal, realmente. Ele não é muito denso, assim. Acho que por isso que eu fui deixando, sabe? Fui realmente botando outras prioridades na frente. Mas eu não gosto de estudar de noite. Eu sou uma pessoa que eu não rendo. Tanto que agora já é 9h15 e eu só quero tomar um banho e deitar, ler meu livrinho, sabe? Já começar essa higiene. E, enfim, não é possível, né? Quem sabe semana que vem, sim. E além dessa prova amanhã, eu também tenho que entregar um relato que a gente fez para uma outra disciplina, tipo um pequeno artigo, assim, um resumo expandido, que eu terminei ele hoje de manhã. E, enfim, né, simbora. Então, aí, quase entregando todas as coisas agora em janeiro. Essa semana também vai ser uma semana bem importante, porque na quarta-feira eu tenho a minha apresentação da banca do estágio, então eu vou ter que defender o meu estágio. E na sexta-feira eu também tenho uma apresentação de um outro seminário. Na semana que vem eu tenho apresentação de seminário na segunda. E eu tenho, acho que, uma prova na quinta. Então, tá se encaminhando para os finalmente, sabe? Mas as minhas aulas vão até dia 27 de janeiro. Então, assim, é cansativo, sabe? Mas pelo menos as coisas que eu tenho para entregar, eu já tô meio que conseguindo, assim, me livrar de já conseguir ter ido fazendo elas aí. E é isso, gente. Sem mais delongas, irei continuar estudando aqui na minha baguncinha. Tentei fazer alguns cálculos aqui de canetinha para ver se eu conseguia desenrolar. E não é um cálculo difícil, porque ele tem a fórmula.
E é isso. Vou terminar de estudar aqui, que eu também quero descansar. Oiê, cá estou eu. Espero que o meu celular fielmente aguente a bateria para gravar toda essa falação que eu preciso fazer aqui com vocês. Eu decidi que nesse vlog eu iria terminar contando um pouquinho como foi a minha experiência com o estágio supervisionado obrigatório 2 da Faculdade de Licenciatura em Ciências Biológicas. Bom, eu terminei o estágio nessa semana, encerrei real oficial, fiz a minha apresentação de defesa para a banca. Preciso fazer algumas considerações aí no meu relatório, que a banca apontou, mas fora isso, tá encerrado. E desde o início do estágio eu tô prometendo aparecer por aqui, gravando, falando um pouquinho sobre como que foi o meu estágio, né? Sobre as minhas expectativas, sobre os meus anseios, sobre como foi, sobre superação, sobre o que eu aprendi com esse estágio. Então eu elenquei alguns pontos que eu gostaria de falar por aqui e também vou fazer com base na apresentação que eu fiz no meu estágio agora essa semana. Nesse vlog também eu não consegui gravar muito, mas foi por motivos de saúde. Eu tava meio pesteada, com a garganta irritada, então eu tava quase sem voz, meio fanha, de tão ranhenta que eu tava. E acabei não aparecendo por aqui de noite, sempre quando eu chegava em casa eu tava chegando muito cansada. Mas essa foi uma semana, assim, muito especial mesmo, porque foi uma semana com muitas pequenas vitórias, sabe? Pequenas, grandes vitórias. A primeira delas foi defender esse meu estágio e receber elogios da banca, então foi algo que me deixou, assim, muito feliz, realmente mesmo. E depois outros acontecimentos aí também que só me confirmam que eu tô no caminho certo e que 2025 vai ser o ano, sabe? Se é que vocês me entendem. Mas, enfim, começando do começo, né? O objetivo do estágio, na licenciatura, os nossos estágios, eles são voltados a dar aulas. Então, no estágio 1, a gente vai assistir às aulas e fazer algumas observações. Tudo isso tem algumas perguntas norteadoras e os professores nos orientando de como passar por esse processo. No estágio 2, a gente vai dar as aulas, então a gente precisa escolher uma turma, a gente recebe um conteúdo da escola, da professora, da BNCC e precisa aplicar, né? Trabalhar com aquele conteúdo. A minha turma que eu acabei escolhendo para o estágio 2, o estágio 3 que eu vou fazer agora no próximo semestre, ele também é observação das aulas do ensino médio e o estágio 4 é dar aulas para o ensino médio e aí eu encerro a faculdade. Então o estágio 2, que é o estágio que eu fiz agora, que é o estágio que eu vou falar um pouquinho mais agora nesse vídeo, nesse relato aí de experiência, eu escolhi fazendo uma escola estadual aqui da minha cidade, em uma turma de 7º ano, então é uma turma ali que eles já não são tão criancinhas, mas também não são tão grandinhos, então é uma faixa etária muito boa para trabalhar, entre ali 12 e 13 anos. E os conteúdos que eu trabalhei para seguir o planejamento da prof foi sobre o corpo humano, que é um conteúdo que eu particularmente sou fissurada, que é sistema respiratório e sistema cardiovascular. Mas, simbora aí fazer esse panorama do que foi o estágio, né? O objetivo do estágio é justamente proporcionar essa experiência nesse estágio nos anos finais, na disciplina de ciências, né? Então, a gente começou a disciplina do estágio compartilhando algumas ideias do que a gente pensava para esse estágio e também, devido à greve, a gente precisou antecipar muito o nosso planejamento, então a gente precisou já fazer plano de ensino e planos de aula nas férias. O plano de ensino, basicamente, é colocar todas as suas ideias de atividade para cada encontro que você vai ter, também definir um objetivo
objetivo geral, objetivos específicos, e os planos de aula, então, o que você realmente vai desenrolar aí em cada uma das suas aulas. Tô seguindo aqui a minha apresentação, gente, que eu fiz para eu não perder nenhum ponto, e também tem alguns pontos que eu anotei aí para eu não me perder. Mas acho que, começando com os desafios mais iniciais mesmo, assim, a questão de que a gente não consegue chegar num lugar sem ter aquele preconceito antes, sabe? E o preconceito que eu tinha antes, ele era relacionado a experiências anteriores que colegas minhas tiveram. E não foram experiências favoráveis. Então, quando eu comecei o meu estágio, veio muita pedra pra cima de mim, no sentido de que eu não iria conseguir passar por esse estágio por ser um X ambiente, por ser uma X realidade e por experiências anteriores. Isso foi uma coisa ruim, sim, analisando agora, porque eu fui com esse preconceito de que talvez não ia ser aquilo que eu imaginava. Mas aí veio uma estratégia minha, e eu posso dizer que foi uma carta de mestre, de não criar expectativas, que é o segundo ponto que eu tenho aqui. Eu não criei expectativa nenhuma de como seria o meu estágio. Nossa, vai ser sensacional, os alunos vão me adorar, eu vou dominar o conteúdo, eu vou fazer aulas diferenciadas. Não. Eu não tinha expectativa nenhuma de como os alunos iriam me receber, de como os alunos iriam me tratar. É claro que eu tinha aquele medo de que eles não fossem me respeitar, por ser uma faixa etária muito próxima, de que não ia ter o respeito na sala de aula, de que eles não iam se interessar pelas minhas aulas. Mas isso eram anseios particulares meu, e não aquilo que me foi pré-concebido, sabe, com experiências anteriores. Então, eu acho que são 2 pontos, assim, que às vezes não tem como a gente fugir. Eu não tive como fugir dos preconceitos das experiências das minhas colegas, então elas tiveram uma experiência ruim, talvez pela maneira como elas lidaram, e quiseram me passar essa experiência também, sabe? E como uma estratégia minha de filtração, assim, de proteção, sei lá, eu resolvi não criar expectativas sobre como seria, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. E no fim, isso foi algo que me ajudou muito porque fez com que eu me divertisse no processo, sabe? Fez com que o processo fosse leve. Não teve aquela quebra de expectativa. Meu Deus, eu imaginava isso e foi totalmente o oposto. Não, porque eu não criei expectativa nenhuma. Esses são os 2 primeiros pontos, assim, que eu queria falar. Tô ainda meio fanha, então se eu ficar assim, não liguem. É chato, eu não gosto também, mas é pra voz não ficar ruim. Então, no estágio 1, a gente precisa identificar um dilema. O que seria esse dilema? Um problema, algo a ser solucionado no estágio 2. Um dos dilemas que eu tinha encontrado no meu estágio 1 era relacionado ao conteúdo e aos recursos que eu teria na escola. Então, é a falta de diferentes recursos didáticos e tecnológicos que a gente vê, né, se fala tanto hoje em dia para usar nas aulas, e isso não tinha na escola. Então, foi um dos meus dilemas que permaneceu e se estendeu aí, se potencializou nesse meu estágio, mas que não foi um problema no final das contas, né? A outra questão seria de que é um conteúdo que ele é trabalhado muito fragmentado, sabe? E por ser fragmentado, a gente coloca ele muito em caixinhas. Tô estudando agora sistema respiratório, tranca a caixinha que a gente vai estudar o sistema cardiovascular. Então, um dos desafios meus era fazer com que eles entendessem essa relação e que os 2 sistemas eles estão funcionando ao mesmo tempo juntos, sabe? Interrelacionados. E todas as minhas aulas eu usei muito quadro, por questão de que eu não tinha o recurso de slides, então era algo que no começo me deixou meio aflita, porque eu não gosto muito de escrever no quadro, não gosto do resultado da minha letra, mas foi algo que potencializou muito a minha experiência e o ensino e aprendizagem deles, sabe? Porque eles realmente conseguiam acompanhar aquilo e estavam ali desenvolvendo junto comigo, não só prestando atenção nos slides, sabe? Porque o meu maior medo é que fosse uma aula só expositiva. Eu tô só aqui de palestrinha falando, e eles não falassem nada. E com essa minha estratégia de utilizar o quadro, que foi, na verdade, uma estratégia por obrigação, né? Não tinha outra opção. Acabou sendo uma aula expositiva e dialogada, porque eu falava e eles me davam esse retorno. Então, falavam, faziam perguntas, questionamentos, exemplos. Então, foi muito rico ter usado o quadro dessa forma, sabe? E já foi uma superação pra mim ter me desafiado a escrever e desenhado. E, enfim, foi muito massa poder usar isso e ver que realmente a gente se supera. E a gente é muito mais capaz daquilo que a gente imagina. Talvez essa é uma das frases mais clichês que eu vou falar aqui, mas que pra mim foi a mais verdadeira
agora nesse estágio, sabe? Se a gente acha que a gente não é capaz, vai lá e faz, que você sim, você é capaz muito mais do que você imagina. Além de usar o quadro, eu busquei sempre nas aulas trazer diferentes metodologias. Então, atividades em grupo, jogos, aulas práticas. Eu não queria que a aula fosse aquela mesmice, sabe? Porque é um conteúdo que eu amo tanto e é um conteúdo que, poxa, tá acontecendo agora no nosso corpo. Então, eu queria trazer modelo didático, eu queria trazer aula prática, eu queria fazer com que eles experienciassem, sentir aquele sistema, sabe? Porque, por outro lado, que ele é um conteúdo tão legal de entender, você precisa gostar de saber o que está acontecendo com o nosso corpo. E, às vezes, uma criança de 12, 13 anos não tá nem aí. E eu acho que eu consegui, com todas essas metodologias diferentes que eu trouxe, eu acho que eu consegui realmente fazer com que eles se interessassem e se divertissem no meio do processo, que eu acho que foi uma coisa muito importante também. Então, ao longo aí do estágio, precisa muita organização. Organização no sentido de que você precisa planejar a aula. Depois que você der aquela aula, você precisa escrever sobre aquela aula, uma escrita, assim, descritiva e reflexiva sobre o que aconteceu, sobre o que poderia ter sido de diferente. E nisso você já tem que estar planejando as próximas 2 aulas, então, assim, se você não tem essa organização e não cria esse ritmo, realmente você se atropela no tantão de coisa que tem para fazer. E desde o início eu consegui manter essa organização, então isso foi muito favorável para que eu conseguisse fazer escritas de observação das aulas muito clara, para que a pessoa que está de fora lendo, ela consiga realmente se imaginar ali naquela minha aula, a partir de todas as minhas descrições, sabe? Isso foi uma coisa que a banca apontou, inclusive, na minha observação, na minha apresentação, que foram observações muito ricas que a gente consegue se imaginar dentro daquela aula. Então, foi uma coisa que eu priorizei muito, assim, foi a minha organização. Então, desde que eu comecei o estágio até o final, o meu estágio ele era sempre na sexta-feira, nas últimas 2 aulas depois do intervalo. E eu saía da aula e o meu sextou era escrevendo as escritas de observação. Então, assim eu consegui chegar nas minhas férias em paz, que eu estava com todas as coisas feitas da melhor maneira possível. E isso foi muito rico para eu conseguir ter toda essa organização e não deixar nada atropelado, sabe? E sempre essas análises, elas são feitas, por exemplo, na minha instituição, os professores orientam a gente fazer elas com base em 4 focos temáticos. Na mediação pedagógica, então, como eu, enquanto professora, ministrei aquela aula. Na participação dos estudantes, então, como que foi a participação deles. Organização do espaço e tempo, como foi organizado os tempos da aula, como que a sala estava organizada e também relacionada ao conteúdo. Então, qual era o conteúdo da aula, como que ele foi trabalhado, quais as estratégias foram utilizadas, recursos. Então, fazer toda essa análise aí depois que a aula passou. Então, eu trouxe na minha apresentação, que é o que eu estou olhando aqui embaixo, eu trouxe a análise específica de uma aula, né, que foi uma das aulas que eu escolhi, que foi uma aula, assim, muito legal, que eu consegui usar o quadro, eu consegui usar um modelo didático, eu consegui usar animações online, e foi muito rico todos esses recursos que eu trouxe para eles entenderem aquele conteúdo, sabe? E, enfim, também sobre a participação dos estudantes, que eles participaram muito, e eu acho que eu não tive maiores problemas aos meus anseios do início, de que eles não iriam me respeitar, de que ia ser difícil, sabe, ter um controle da sala e tudo mais, porque não foi o que aconteceu e foi algo que foi muito superado no final, porque realmente não teve, sabe? Outro ponto que eu trouxe aqui para destacar é estar sempre aberta a mudanças de planejamento. Teve uma aula que foi a aula que a minha prof orientadora foi me observar. Elas precisam ir assistir uma aula aleatória para observar, para ver como que a gente está na postura de professor, enfim, como que acontece aí o desenrolo das nossas aulas. E a aula que a professora, minha orientadora, foi me observar, foi a única aula prática que eu fiz com eles no laboratório. Foi uma aula que ela não foi na sexta-feira, eu estava substituindo uma outra prof, então ela foi na quarta-feira de tarde. Eles estavam meio, o que você tá fazendo aqui, prof? Não é aula de história, sei lá, E daí eu falei assim, não, gente, hoje vamos ter aula de ciências. Então, até outra coisa que eu me lembrei agora, não fiz muito roteiro porque eu sabia que ia ser assim, né? Eu sempre fui muito aberta com eles, sabe? Nossa, comigo não tem essa coisa, eu sou a professora, então eu sou superior a você, não.
O primeiro dia que eu cheguei, eu pedi se eles estavam bem e eu falei que eu não tava nada bem, que eu tava muito nervosa de estar ali tendo que dar a minha primeira aula sozinha e que a gente ia ter que se respeitar e aproveitar esse processo aí durante os próximos 2 meses. E que eu queria que fosse algo leve, tanto pra mim quanto pra eles, e que a gente se divertisse no processo. E eu acho que toda essa abertura e essa transparência desde o início favoreceu, sabe? Essa minha conexão que eu tive com os estudantes aí ao longo desse estágio. E que a gente acabou terminando best friends, né? Mas enfim. Estar aberto a mudanças de planejamento. Por quê? Nessa aula, eu planejei uma aula prática que era com a metodologia rotação por estação. Então, o que era? Eu organizei 4 estações diferentes para 4 grupos e cada grupo teria que passar fazendo as atividades de cada estação. No meu planejamento e na minha cabeça, com todas as coisas que eles teriam que fazer e o que eu queria abordar, iria se fechar super nos 2 períodos, que era 1h50. Acontece que sobrou um período de 50 minutos inteirinho, porque eles terminaram tudo antes. E assim, a aula terminava às 5h30, não era nem 5 horas. E a professora lá me assistindo. Eu pensei, que diacho eu vou fazer agora pra conseguir aproveitar esse tempo e não liberar eles antes e não deixar eles ao léu mexendo no celular. Eu pensei, quer saber? E foi uma carta na manga muito boa, assim, que me veio o estalo na hora, sabe? Eu vou revisar. E eu peguei a minha ficha prática e o meu planejamento e eu passei, pedi atenção e eu passei com eles em cada uma das estações. Nessa estação era para vocês terem feito isso, isso, isso e visto isso, isso, isso. E eu fiz isso com eles em cada uma das 4 estações. Acho que acabou aí faltando uns 10 minutos que eles acabaram saindo mais cedo. Mas foi uma estratégia que eu utilizei aí na hora, me veio na cabeça. Então, se eu não tivesse aberta a essa mudança de planejamento, eu ia estaquear e eu não ia saber o que fazer com a professora lá me assistindo. Então, eu acho que o estágio, ele é muito sobre saber que aquele planejamento ali não é algo concreto, imóvel, imutável, e sim que você precisa estar constantemente adaptando ele. E entra algo aqui num outro ponto que eu até tinha colocado depois, mas acho que eu vou acabar falando agora, que conecta super com essa ideia. A questão de seguir o planejamento, dar conta do conteúdo ou acompanhar o ritmo da turma. Algo que eu precisei realmente escolher e colocar na balança para ver o que iria valer mais a pena. E é óbvio que é acompanhar o ritmo da turma. Não adianta eu correr contra o tempo na aula e falar o conteúdo e eles não entenderem nada. Mas no final, eu venci todos os conteúdos que eu tinha planejado para essa aula. Teve conteúdo que eu não consegui trabalhar. Porque simplesmente teve conteúdos que precisaram de mais atenção da minha parte para que eles entendessem. Então, eu precisei trazer mais explicação, eu precisei conectar com mais exemplos do dia a dia. E isso foi algo que, no final, eu fiz essa análise de que não vale a pena a gente tentar vencer o planejamento e o conteúdo só para dizer que você deu conta, sabe? Sendo que, no final de tudo, as crianças nem aprenderam o que eram para ter aprendido. Então, é algo que eu priorizei muito acompanhar o ritmo da turma, né? Não atropelar nada, não fazer nada com pressa. E uma coisa também que eu acabei refletindo bastante, porque no final do estágio a gente precisa fazer a análise de um estudante, né? Do estudante, assim, que a gente acha, na nossa visão, que mais se destacou, que mais demonstrou as suas dúvidas, que demonstrou essa progressão, aumento, assim, né, não progressão, aumento no aprendizado. Então, o conhecimento dele antes era esse, com as explicações acabou sendo esse. Então, a gente precisa fazer toda essa análise. E uma coisa, assim, que eu aprendi nesse estágio é que cada aluno vai ter o seu tempo de aprendizagem, sabe? Não adianta, eu passei uma aula inteira falando sobre sangue, sobre como que o sangue entra no nosso coração, como que ele passa. Um aluno veio, falou que entendeu super e no final da aula veio uma aluna me questionar se o sangue passava no coração. Então, ela não entendeu aquela aula, sabe? Não foi significativa pra ela. E tudo bem, acho que é uma coisa também que no meu estágio eu escolhi não me cobrar muito quanto a isso, de que eu não ia conseguir fazer com que todos entendessem e aprendessem aquilo que eu tava falando, mas eu tava fazendo o meu melhor com as condições que eu tinha. Então, isso era algo que eu tava muito ciente, assim, o tempo todo, sabe? Então, quando ela veio me fazer essa pergunta, eu olhei pra ela, eu respirei fundo e eu falei, sim, o sangue passa no coração. No nosso coração tem sangue. Então, é uma coisa muito, assim, reflexiva mesmo, sabe? De que cada um vai ter o seu tempo e não adianta a gente pressionar. Cada um tem o seu ritmo aí e é muito importante a gente, professor, aprender a entender isso. Então,
também não tem como eu afirmar se todos entenderam, né? Principalmente aqueles que não mostravam dúvidas, aqueles que não participavam das aulas. É meio que impossível a gente saber se eles aprenderam realmente. Mas, enfim, eu tive muito... Não sei, eu me senti meio realizada fazendo esse estágio, sabe? Acho que justamente porque eu não tinha expectativa nenhuma de como ia ser, então eu acabei me realizando realmente como foi esse desenrolo aí do meu estágio e me proporcionou muito essa conexão com a realidade dos estudantes, sabe? Que eu acho que é uma coisa que talvez assim contando agora nesse relato, você não consiga imaginar como é essa experiência. Mas ir toda sexta-feira lá, eles me esperando, e prof aqui, prof ali, não sei o quê, acaba criando um carinho enorme por eles, sabe? E eu vou me lembrar da carinha de cada um aí, ó, pro resto da minha jornada, por mais que talvez eu não siga como professora. Então, acho que no começo desse estágio me fez refletir muito, porque nas primeiras semanas eu não me via enquanto professora. Eu não me imaginava, eu só me imaginava ali na frente da sala, comandando 30 crianças, mas eu não me via como eu, a professora, entendeu? E acho que isso foi se desconstruindo aí ao longo, porque eu comecei a me empoderar do cargo, né? Da profissão. Mas não que isso me fez com que eu fosse melhor do que eles. E sim com que a gente tivesse essa conexão. Então, eu aprendi muito com eles, assim como eu tenho certeza que eles aprenderam muito comigo, sabe? E acho que isso foi... Nossa, eu não tenho outras palavras para descrever, a não ser de que foi muito leve e muito divertido. O meu dilema que eu tinha no começo do estágio, que era a questão de não ter recursos tecnológicos para utilizar, ele foi superado, porque eu consegui utilizar vários outros recursos além dos tecnológicos, desde os tradicionais, como o quadro, enfim. Mas eu encontrei outro dilema no meio do caminho, que eu até acho que eu já tinha comentado em algum outro vídeo por aqui, que era a questão do aprofundamento, da complexidade dos conteúdos. O 7º ano, ele é um conteúdo que na BNCC não tá o corpo humano, né? Sistema respiratório e cardiovascular, que foi os conteúdos que eu trabalhei. Se não me engano, ele é do 5º ou do 6º. Então, eu precisei parar um pouco aqui, porque a cartão da memória da câmera ficou cheio. Então, precisei passar pro computador e trocar. Mas tudo certo, continuando. Prometo que eu não vou demorar. Continuando no que eu tava falando, de que não é um conteúdo do 7º. Então, justamente por não ser um conteúdo do 7º, eles já deveriam ter visto, e eu achei que eu conseguiria trabalhar de uma maneira mais aprofundada, sabe? Questões não tão básicas assim. Só que eu tava muito naquela ideia do meu conhecimento da faculdade para alunos de 7º ano, sabe? Então, fazer essa ruptura e entender que eu não iria conseguir trabalhar aquilo naquele nível de complexidade com aqueles alunos, eu demorei um pouquinho também até que eu entendesse isso, sabe? Então, realmente, quando eu fazia perguntas mais complexas, às vezes de coisas que a gente tinha acabado de ver, eles não sabiam me responder. Então, foi algo que eu continuava reexplicando aquilo até que eles entendessem, sabe? Então, eu superei o meu dilema, que eu tinha identificado no estágio passado, e eu acabei encontrando outro dilema aí, que foi essa questão da complexidade. Então, por exemplo, passar uma aula inteira falando sobre sangue e coração, e a aluna questionar se sangue passa no coração, sabe? Essas coisas assim. Então, quando eu fazia algum outro questionamento, por exemplo, o que era o nosso coração, esperando que eles respondessem que era um músculo, eles não sabiam, eles não me respondiam. Então, eu tinha que reexplicar algumas coisas para que aí eles conseguissem fazer as conexões e me respondessem aquilo. Mas tudo bem, né? Faz parte e é o nosso sistema de educação, infelizmente. Então, acho que, finalizando a minha fala, que eu já estava quase no final quando a câmera me interrompeu, mas a real é que esse estágio ele me fez sentir o gostinho do que é ser professor, o lado bom e o lado ruim. Porque eu participei de conselho de classe, eu vi um pouquinho de como é toda essa pressão que uma escola recebe, por exemplo, estadual do estado. E eu não sei se eu tô preparada para essa responsabilidade, sabe? Eu acho que é um estágio que me fez refletir muito de que o professor, ele pode mudar a vida de um aluno e assim ele pode arruinar a vida de um aluno também, sabe? E eu tenho muito medo de alguns professores que estão no nosso sistema de ensino de não pensarem dessa forma. Enfim, algumas outras reflexões que é papo até para outro vídeo, mas que eu fiquei muito abalada e muito assim, me fez refletir realmente se eu tô preparada, sabe? Para enfrentar isso, passar por essas pressões e, enfim, né? É o nosso sistema e ir contra o sistema, falar sobre o sistema
é um incômodo, né? Gera um incômodo aí, tanto na gente como em quem tá ouvindo e às vezes não concorda. Então, enfim, prefiro ficar com essas reflexões pra mim. Se vocês aí tiverem um pouco de interesse em saber, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que talvez eu possa pensar aí numa maneira de trazer isso de uma forma não tão polêmica, mas foi um estágio que me fez ter um gostinho bom do que é ser professor e o gostinho ruim do que é ser professor, sabe? Me fez ver esses dois lados e agora, na metade da faculdade, ter algumas certezas. Continuando, e para finalizar, eu acho que o ser professor é muito sobre buscar constantemente diversas estratégias para continuar explicando a mesma coisa. E é algo que a banca na minha apresentação essa semana, inclusive, destacou também. Eu utilizei muitas estratégias e metodologias diferentes nas minhas aulas, inclusive metodologias para ensinar professores que já estão há alguns anos aí e não usam. Então, o ser professor, ele é buscar constantemente por essas novas estratégias, sabe? É buscar entender esse site de animação online, é buscar entender como faz esse visualizador 3D. Mas, às vezes, o incômodo que isso vai gerar é grande, então preferem se acomodar. Mas, enfim, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu falei todos os pontos aqui, até me alonguei mais do que eu queria. Mas esse estágio foi muito, muito significativo pra mim. Eu espero que eu consiga ter passado aqui com essas palavras um pouco do que foi toda essa experiência. Foi um desafio. No início eu tava muito preocupada. Digo mais com o que os alunos iriam achar de mim do que em se eu iria dar conta de passar um conteúdo, de ensinar um conteúdo, né? Que é algo que a gente é desafiado no estágio, porque na faculdade inteira, até tem um vídeo aqui no canal, acho que de uns 2 anos atrás, que eu tava falando sobre minha ansiedade pro estágio e eu comentava que a faculdade inteira a gente é tratado como meros alunos, não visto como futuros professores, né? E a gente é convidado e obrigado a pensar dessa forma. Então a gente chega no estágio naquela ali, meu Deus, agora eu sou professora aqui e eu preciso saber ensinar de uma forma positiva isso. Então foi muito o que eu senti. E, enfim, eu espero que todas essas minhas reflexões e concepções e anseios e angústias e expectativas mudem para o próximo estágio, que seja um estágio melhor ainda, que eu tenho certeza que se continuar assim vai ser. E, enfim, agora consegui esclarecer tudo que eu queria falar por aqui, já fazia... Ok, 5 meses que eu tava prometendo esse vídeo, mas finalmente ele saiu e eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho de como foi. Se eu ficasse aqui falando realmente, tintim por tintim, do que aconteceu, eu ia ficar, eu acho que mais de 3 horas falando, então é isso, né? Eu quis trazer aí os principais pontos e o que foi mais importante pra mim e que vai servir também de reflexão pra você aí do outro lado. Porque não adianta também eu ficar falando aula por aula o que eu fiz, o que foi bom, o que não, porque isso é algo que só a experiência nos dá e talvez o que seja bom pra mim não vai ser bom pra você no seu estágio. Enfim, né? Cada um tem as suas experiências pessoais e bagagem cultural aí junto. Mas é isso, gente. Queria terminar esse vlog por aqui, que eu acho que também, como o vlog da semana passada, foi um vlog mais falando agora no final do que vlog em si da semana. Mas realmente nessa semana não tava muito legal aí, em questão de saúde mesmo. Então resolvi não aparecer muito, gravei aí o que eu consegui da minha rotininha. E tô muito, muito contente e real com essa semana por todas as pequenas, grandes vitórias que eu tive e por estar encerrando ela, assim, gravando esse vlog, compartilhando com vocês um pouquinho de como foi toda essa experiência, que eu espero ter ajudado aí, que essas palavras tenham te tocado, te incentivado, te inspirado ou te deixado com medo, sei lá. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!